Olá família, graça e paz. Continuamos aqui então nosso plano de leitura lá em Êxodo e agora chegamos então aos capítulos 16, 17 e 18 e eu quero destacar dois aspectos aqui que está nessa porção. O primeiro é o maná e o segundo é a água, né? Que acontece aquela experiência em Refidim, a água que sai da pedra, ok? Lá em Gênesis 16, versículo 4, diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. Agora no mesmo capítulo 16, só que lá no versículo 31 diz assim: A casa de Israel deu àquele alimento o nome de maná. Ele era como uma semente de coentro branco e com gosto de bolo e mel. Olha só, então, inicialmente o maná, ele é o alimento, né? Quando Deus liberta o seu povo, isso aqui, irmãos, é poderoso, né? O meu objetivo, né, nesse plano de leitura, ou melhor aqui nesse estudo um pouquinho mais aprofundado de Êxodo, é mostrar Cristo para você. É mostrar a graça de Deus para você, é mostrar que sempre teve a graça, tudo sempre apontou para Jesus. Então, como nós vimos lá atrás, né, que o cordeiro que libertou o povo apontava para Jesus, o cajado de Moisés que abriu o mar vermelho apontava para a cruz de Cristo. Aqui o maná, ele aponta para Cristo também. Ele aponta para Jesus. Então lá, né, o poderoso é que quando o povo foi liberto lá, lembra, passa o sangue, come do cordeiro. E o que Deus faz com Israel depois de transportá-lo, né, do império das trevas, tirá-lo do Egito e colocar agora em direção à terra prometida, é mudar a sua dieta. Aqui Deus dá uma dieta espiritual, ok? Para Israel, que é comer de Cristo, comer e beber de Cristo. Eu quero falar sobre o maná e falar sobre a água da pedra. Então é comer e beber de Cristo, os dois apontam para Cristo. E aqui o maná, então, ele é uma figura do próprio Cristo. Então o maná, ele acontecia como, né? Deus, então, faz cair do céu, como diz ali, né? Esse alimento, essa comida, ele era como se fosse uma espécie de uma farinha, ok? Que caía todos os dias. E olha só o que acontecia, eles tinham que colher todos os dias. No sexto dia, eles colhiam a porção dobrada, porque no sétimo não podia trabalhar, o sétimo não faz nada, já colhia para o sétimo. Só que a porção que era colhida, ela era somente para o dia. Não tinha como você colher algo hoje e deixar para comer amanhã. Eles tentam fazer isso e estraga, apodrece. Isso aponta para a provisão de Cristo todos os dias para a nossa vida. Mas eu quero mostrar para você, lá no Novo Testamento, que Jesus, ele é esse pão. Vamos lá em João 6. João capítulo 6 vai mostrar o próprio Cristo falando sobre o maná e mostrando de fato quem é o pão que desceu do céu. Olha só lá em João, capítulo 6, versículo 30 ao 35, diz assim: Então eles disseram: Que sinal o Senhor fará para que vejamos e creamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Olha só, Jesus explicando toda a história, irmãos. Então o maná, ele aponta para Jesus, aquilo era só uma figura, era só um vislumbre do pão vivo. Antes eles recebiam porções do maná, né? Agora nós recebemos o pão inteiro, todos os dias, tem provisão para mim e para você, irmãos. Aleluia! Então olha só como que nós vivemos agora como cristãos, nos alimentando
do maná? Não, nos alimentando do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus. Isso fala da palavra de Deus. Por isso que nós estamos nesse plano de leitura, por isso que nós estamos lendo juntos. Vamos voltar lá para Êxodo então? Vamos falar da água agora. Falei para você do pão e agora vamos falar da água. Êxodo 17 vai falar da experiência de Refidim, que é a água da pedra. Diz assim lá no versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão que você feriu o rio Nilo. Lembra? Isso é a cruz. E siga em frente. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Olha só, irmãos, água da pedra. Aqui aponta para Cristo também. De novo, o bordão, o cajado, bateu na pedra, né? E a pedra, ela é Cristo. Então, quando Cristo foi ferido na cruz do Calvário, o que jorrou? Jorrou água da vida, jorrou vida para nós. E eu quero mostrar para você lá no Novo Testamento também, lá em 1 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo falando dessa pedra. E, irmãos, isso aqui é poderoso demais também. Talvez você nunca tinha aplicado dessa maneira. 1 Coríntios, capítulo 10, né? Versículo 1 ao 4, diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos em Moisés foram batizados tanto na nuvem como no mar. Olha que nós falamos do mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Presta atenção agora. Porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Oh, irmãos, aleluia. Ele sempre esteve ali, ele sempre esteve presente. Então olha só que poderoso, Paulo está dizendo que a pedra seguia eles, ou seja, a provisão seguia eles, a graça de Deus seguia eles, e eles bebiam de Cristo, eles tinham acesso à vida de Deus em Cristo Jesus, e assim é comigo e com você. Hoje nós nos alimentamos de Cristo, comemos do pão vivo que desceu do céu, bebemos de Cristo, que é a vida de Deus, nós desfrutamos da provisão que Deus enviou do céu para mim e para você. Essa é a nossa vida. Quando nós comemos aqui, nos alimentamos de Cristo, isso vai ter um resultado. Sim, o nosso espírito vai ser ativado em fé, a nossa alma, a nossa mente é transformada e o nosso corpo é revigorado. Por quê? Porque a nossa dieta, ela não é terrena, a nossa dieta é celestial. Nós comemos e bebemos de Cristo. Então decida, coma do pão que desceu do céu e da água que saiu da pedra, e os dois são Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.